Na paz do Senhor para você, professor Circulano, estamos aqui para mais uma aula do nosso Evidencite Podcast, destinado à classe do Discipulando, e temos adentrado ao novo ciclo, primeiro ciclo, e estaremos tratando aqui, ao longo deste trimestre, conhecendo Jesus e o reino de Deus. E eu quero aqui facultar a palavra aos meus companheiros de podcast, o pastor Raul e o professor Douglas Nilson Moraes. Meus queridos, o que esperar deste ciclo? Pastor Raul, por favor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Eli, paz do Senhor, irmão Douglas Nilson. É um prazer estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra de Deus. E esse tema dessa lição, né, desse ciclo, conhecendo Jesus e o reino de Deus, é muito rico. Certamente nós vamos aprender muito e seremos muito abençoados. Professor Douglas Nilson, suas considerações iniciais. Pai do Senhor, irmão Eli, pastor Raul. Cada trimestre que vamos iniciando, é importante fazermos menção da temática principal, e é isso que esse trimestre nós vamos falar. Ao longo de cada encontro, o foco é Jesus Cristo, o reino de Deus, mas essas lições iniciais, ela vem trazer elementos contributivos para que o novo convertido, que está ainda se familiarizando com a história bíblica, não sinta que algo foi lançado sem ter todo um contexto anterior. Então, essa é a nossa expectativa, que o nosso aluno, o nosso professor, possam ser abençoados através desses encontros e que possamos, nós primariamente, e aqueles que vão ser alcançados, conhecer um pouco mais sobre Jesus e o reino de Deus. Obrigado, professor Douglas Nilson. Pastor Raul, quando falamos de reino de Deus, é inevitável não considerarmos a soberania divina. Deus, ele reina supremo e, digamos, também a extensão desse reino, né? É um reino que se estende a toda a criação, todo o universo. Em termos, assim, digamos, mais genéricos, né? Que considerações nós poderíamos tecer em termos de definição do que vem a ser o reino de Deus? Aí, mais adiante, eu gostaria de ouvir o professor Douglas Nilson, usando de mais especificidade, falando do papel de Cristo neste reino, que tipo de reino Cristo veio inaugurar. Pastor Raul, por favor. Bom, ele, como o senhor já bem colocou, Deus é soberano, né? Deus, ele é regente de todas as coisas. Mas quando falamos reino de Deus, Jesus falou muito sobre isso, é o objeto, que é o tema da lição desse trimestre. Nós temos aqui uma definição para reino de Deus. E aí, reino de Deus é a prática consciente realizada pelos homens da vontade de Deus. Ou seja, é quando os homens conscientemente praticam aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que está na palavra de Deus. Então, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando a pessoa quando realiza algo que está na palavra e que Deus, ele interage com o homem. Deus recebe aquela ação, aquele louvor, porque o homem está com interesse de louvar ao Senhor. Então, em rápidas palavras, resumidamente, reino de Deus, repetindo, é a prática consciente realizada pelo homem da vontade de Deus. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas Nilson, em poucas palavras, né? Deus, ele reina de direito. Aí eu pergunto, e de fato? Considerando essa definição aí proposta, né, bem geral, que o pastor Raul ofereceu, Deus reina hoje nos corações. Direito ele tem de reinar, mas de fato, ou seja, a vontade de Deus é feita no céu e também na terra. Como é que a gente poderia discorrer e elaborar esse tipo, digamos, uma resposta para esse tipo de questionamento, caso um novo convertido venha fazer? Primeiramente, nós precisamos deixar claro para esse novo convertido que
Deus ele nunca deixou de ter o controle, de governar, de reinar. Lá em Abacuque, há um versículo que é muito taxativo: o Senhor está no seu santo templo, cale-se toda a terra. Então, Deus nunca perdeu o controle, nunca deixou de reinar. Só que também, quando Cristo entra em cena, em várias passagens do seu ministério, ele vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que Deus está inerte, porque toda e qualquer ação que é ocorrida na ação do governante deste mundo só acontece segundo a soberana autorização, digamos assim, de Deus. No entanto, para aqueles que se rendem a Cristo, o reino de Deus iniciou, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque nós que somos rendidos a Cristo, nós somos governados não é mais pelo príncipe deste mundo, é pelo nosso Deus. E é isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse venha o teu reino tem um olhar futuro, quando Cristo vier e reinar mundialmente sobre tudo e sobre todos, mas também tem uma ação na vida do crente, do salvo, na pessoa de Cristo Jesus, de viver em dependência a Ele. É por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, Cristo ele não quer ser só o nosso Salvador, Ele quer também ser o nosso Senhor. E como Senhor, Verdade. Ele governa já a nossa vida. Obrigado, professor Douglas News. Professor Raul, fazendo conexão com a lição anterior, lição número 1, a necessidade do novo ciclo, né? A necessidade humana, o problema do pecado, o que representou o impacto do pecado dentro do contexto, desse contexto geral, né? Do reino de Deus. O pecado sob o reino de Deus, Deus ter permitido o pecado, o professor Douglas News já sinalizou algo a respeito disso. Deus, ele é Senhor, ele reina. Todavia, ele quer que o seu reinado seja reconhecido pelos homens e que os homens se submetam a ele por livre, espontânea vontade. Deus, ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Então, na hora que o homem pecou, ele permitiu que o pecado estragasse a relação que o homem tinha com Deus. Então, o homem passou a ter um problema sério, problema de morte. Então, vários aspectos, foi objeto da aula anterior, né? Os irmãos, os professores que estão nos assistindo agora, certamente viram a aula de domingo passado. E essa morte, ela fez com que ela representa também, porque tem vários aspectos, morte física, morte espiritual, morte social, morte ambiental, morte eterna. Tem também um outro sentido, que é a rebelião. O homem separou-se de Deus, porque a morte espiritual é a separação do homem de Deus. E agora, o ser humano, em tese, ele quer andar de acordo com a sua mentalidade, com os seus pensamentos. E aí, esses pensamentos, como o homem está inclinado ao pecado, ele vai se apresentar em rebelião contra Deus. Então, Deus não vai reinar naquela vida. Por quê? Porque não que Deus não tenha poder, não que Deus... Não, mas é porque Deus quer que a pessoa, por livre e espontânea vontade, o reconheça, que ele é amor, que ele é justiça, que ele é paz, que ele é tudo de bom, e o aceite, e o siga. E aí, se o homem rejeita isso, o reino de Deus não está alcançando aquela pessoa, porque ela está se distanciando de Deus. E quem se distancia de Deus, automaticamente se distancia também do seu reino, né? Então, essa pessoa, ela está fora do reino de Deus. Por isso, o contrário também acontece. Quando a pessoa aceita Cristo, aceita o Senhor, aceita se submeter à vontade de Deus, Deus está reinando, como disse o professor Douglas News, na vida dessa pessoa. Então, ela faz parte do reino de Deus. Obrigado, pastor Raul. Professor Douglas News,
estabelecemos aqui uma conexão com a lição passada, a necessidade humana, o problema do pecado. O pastor Raul enfatizou esse elemento de rebeldia, de alienação do homem, essa falta, essa necessidade de reconciliamento, de reconciliação entre Deus e o homem. O homem está transgredindo princípios do reino de Deus. E o que dizer do tema de hoje, né? O fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Aí aqui eu faço uma pergunta, professor Douglas Nilson. Foi o reino de Deus que fracassou ou foi Israel quem fracassou? Como é que o professor poderia iniciar essa discussão? Antes de tratarmos aqui do plano de Deus na vida de Abraão e tal, mas considerando já o pecado de Adão, né, e dos homens desde Adão, como o pastor Raul comentou. O reino de Deus fracassou ou Israel fracassou? Na verdade, Deus ele nunca fracassa em suas ações preditivas, em suas ações para a humanidade. Antes da fundação dos tempos, Deus já tinha um plano salvífico para a humanidade. E Deus começa, a partir de Abraão, que vamos ver mais à frente, ele começa um projeto que não era um projeto exclusivista, mas, na verdade, era um projeto inclusivo. Deus, a partir de Abraão, a partir de uma nação, Deus quer que essa nação seja uma fonte atrativa diante de um contexto em que haviam vários deuses, cada nação tinha seus muitos deuses, e em alguns contextos, quantos mais deuses, mais protegidas as pessoas se sentiam. Deus ele apresenta um projeto para que aquelas pessoas, o Israel, fosse exclusivo, tivesse Deus como exclusivo para a vida deles, e os sinais iriam acontecer como tem lá no Pentateuco e Deuteronômio. Eles seriam diferenciados em tudo. E, em contrapartida, as nações iriam ser atraídas, porque iriam ver, poxa, o que é que acontece com eles? Porque eles são diferentes, porque eles não passam isso, aquilo, outro. Então, eles seriam atraídos para que todos pudessem se render ao Deus Todo-Poderoso. E aí nós sabemos a história, e talvez o novo convertido não saiba a história. Por isso que a importância de entender, ainda que minimamente, todo esse contexto ao longo do Antigo Testamento, até a chegada de Cristo. Nós vemos a história de um povo que fracassou em sua devoção exclusiva a Deus. E, em contrapartida, eles se difundiram. Eles mesmos fizeram se é que eu poderia dizer assim, um alto fracasso. As escolhas deles fracassaram a si próprio, porque muitos morreram, perdendo a esperança da salvação. Mas o plano de Deus continuava intacto. Tanto é que os pecados de Israel em nada alterou a vinda de Cristo, nem tampouco os pecados de Israel maculou o propósito de Deus para que, através de Cristo, nós pudéssemos ser alcançados e sermos salvos. Então, Deus jamais fracassou, o seu plano não fracassou, tanto é que ainda continua em evidência. Agora, Israel fracassou. E aí há um alerta para nós como igreja. Essa responsabilidade agora está sobre nossos ombros. Nós temos o compromisso de levar adiante esse projeto, de ser representantes desse projeto, porque Deus quer salvar a todos, mas aqueles que se renderem a Cristo é que vão poder desfrutar dessa graça. Obrigado, professor Douglas Nilson. Pastor Raul, adentrando aqui o primeiro tópico, Deus chama Abraão. O professor Douglas Nilson já traçou aí um ligeiro cenário, fez uma abordagem um tanto panorâmica, né, da trajetória de Israel, que culminou num fracasso. O primeiro tópico ele foca basicamente o livro de Gênesis, né, que é dos patriarcas, e aqui nós temos a queda em Adão, né? Nós temos o evento do dilúvio, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas especificamente Abraão, né, Deus faz uma promessa, Deus estabelece uma aliança
com Abraão, promessa messiânica, promete a Abraão uma semente messiânica. Mais adiante nós veremos que da descendência de Abraão nós teremos uma nação messiânica, e dentro dessa nação messiânica Deus vai escolher uma tribo, dentro dessa tribo uma casa, a casa de Davi, e da casa de Davi, do rei Davi, Deus haveria de trazer o Messias. Mas ainda dentro desse contexto aqui dos limites aqui propostos pelo primeiro tópico, né, nós temos a aliança, a promessa, a aliança e a promessa messiânicas feitas, estabelecidas com Abraão, Isaac e Jacó. No final do livro de Gênesis, a gente não vai aqui entrar em detalhes. Temos a história de José, um personagem muito rico, muito complexo, uma quantidade maior de capítulos é dedicada a José, e nós temos os primórdios da nação no Egito, já com José, sob a liderança de José ali como governador. Uma pergunta aqui, né, que eu gostaria de fazer, pastor Raul, quais os fatos relevantes da história da redenção, já que estamos considerando aqui o reino de Deus e esse plano redentor de Deus, quais os fatos da história da redenção antes de Abraão, né? Se o senhor pudesse enumerar de maneira bem pontual e tal, e objetivamente, e qual é a contribuição do patriarca Abraão, né? Ele no Novo Testamento é tido como pai da fé, mas o que mais poderíamos falar sobre a contribuição de Abraão? Irmão Eli, realmente essa lição ela é muito ampla, porque ela vai de Gênesis a Malaquias, mas como você bem colocou, a gente vai fazer aqui um esforço de síntese para poder dar conta, dentro do tempo que nós temos, para poder fornecer aqui o subsídio aos professores. Tudo que Deus fez, lá da primeira página de Gênesis até a última página de Apocalipse, é por amor ao homem. Deus estabelecendo uma relação com o homem, querendo que esse homem venha fazer parte do reino dele, porque Deus tem interesse em abençoar o ser humano. É Deus o maior interessado na bênção do homem. Porque Deus é o pai. E qual é o pai que não se compadece se o filho sofre? O homem só tem a sua plenitude, só é realizado de forma plena, se ele estiver inserido no reino de Deus. Fora do reino de Deus, ele está perdido. Então Deus tem esse interesse desde as primeiras páginas de Gênesis, que a gente vê esse interesse de Deus. E aí ele vai se revelando ao longo das páginas da Bíblia. E a gente vê que antes mesmo da queda do homem, Deus já pensava como abençoar o homem se ele caísse como de fato caiu. E cair aqui significa pecar, significa se distanciar de Deus. Né? A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. É algo muito complexo, mas a gente já vê aí Deus interessado, antes mesmo que o homem fosse criado, Deus é interessado em abençoar esse homem. E aí a gente vê nessa lição o dilúvio. A raça humana chegou ao limite, Deus teve que trazer juízo, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor, e ele e a sua família foram aquelas 8 pessoas que se salvaram. E Noé pregou também aquelas nações, mas eles não quiseram se arrepender. Novamente, o reino não fracassou, né? Exatamente. Quem fracassa são os homens. Por quê? É bom que se diga, né? Eu sem Deus, Deus continua sendo Deus. Agora, eu sem Deus, eu não sou nada. Né? Então, a diferença não é para Deus, é para mim. É para o homem, para o ser humano. Porque é Deus que é o maior e ele é o interessado em abençoar o homem. Então, houve o dilúvio. Noé achou graça ali, conseguiu salvar os seus 3 filhos e as suas 3 noras, 8 pessoas se salvaram, e desses 3 filhos de Noé, se povoou toda a terra, repovoou toda a terra. Noé não teve mais filhos após o dilúvio, e os homens logo se multiplicaram, e como o homem é inclinado ao pecado, esse homem mostrou a sua rebelião quando eles tentaram construir ali um paraíso distanciado de Deus, como você bem colocou, alijado de Deus. Eles quiseram fazer uma torre, conhecida como Torre de Babel, para poder não ser espalhado, para não fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus era que eles povoassem a terra, para que eles pudessem chegar ao paraíso, chegar ao céu,
Enfim, eles estavam ali demonstrando a sua rebeldia ao máximo. E quem governava essas coisas, esses grandes empreendimentos, geralmente são líderes. E esses líderes estavam contrários a Deus. As pessoas que eram piedosas, ou seja, as pessoas que temiam a Deus, certamente elas sucumbiriam. Então, Deus, por amor às pessoas, principalmente aquelas que têm interesse em se aproximar de Deus, Deus fez ali, gerou a confusão naquelas línguas, de maneira que aquela cidade não foi avante e aquela torre também. Deus Poderíamos mostrando seu dizer amor. que foi uma tentativa de um reino, digamos, unificado, sem Deus. Exatamente. Eles queriam fazer o reino das trevas. Um projeto de Ele, reino que Deus frustrou. exatamente. Eles queriam fazer o reino das trevas. Né? Eles queriam que Deus não reinasse. Infelizmente, é semelhante a alguns lugares hoje em dia, que não querem Deus presente. E aí aí Deus fica vendo a destruição do homem. Deus não gosta disso. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Né? Então, o outro fato relevante é que depois do dilúvio, depois desse evento, Deus faz um convite bendito a um homem chamado Abraão, como você colocou, e este homem aceita. Se fosse nos tempos de hoje, nós diríamos, aceita Jesus. Aceitar Jesus nada mais é do que submeter à vontade de Cristo, ou seja, aceitar a vontade dele na minha vida. Aceitar Jesus significa isso. Então, naquela época, ele não conhecia Jesus, apesar de Jesus já existir, ser Deus sempre, ele aceitou o convite de Deus. Ele aceitou a Deus ali, aceitou a Cristo, aceitou Jesus, aceitou a Deus. E aí ele foi submeter à vontade de Deus. Era um homem falho, porque todo mundo era falho, todo mundo é falho, todos pecaram, mas ele estava ali, ele tinha prazer em fazer a vontade do Senhor, era obediente ao Senhor. E Deus, como você bem colocou, irmã Eli, Deus, quando chama a Abraão, ele tinha um propósito de que Abraão, como reino de Deus, que passaria a ser, a partir do momento que obedecesse a Deus, ele influenciasse outras pessoas, todas as famílias da Terra, toda a população mundial. Né? E isso, de fato, aconteceu na pessoa bendita de Jesus, que será objeto de mais à frente. É interessante que na carta de Paulo aos Gálatas está escrito, né? Prevendo as Escrituras que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o conteúdo essa proposição da aliança, né, que Deus fez com Abraão, dessa promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, nisso já consistia, né, o evangelho. É assim que Paulo interpreta, né? As boas novas, né? Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado, pastor Raul. Segundo tópico, meus queridos, a formação do povo santo e do reino sacerdotal. Aí nós temos aqui, panoramicamente falando, né, do Egito à conquista de Canaã, ou seja, do livro de Êxodo, e já incluindo o livro de Josué. Aí esse trecho, essa narrativa veterotestamentária, né, vai tratar da vocação de Moisés, vai tratar também da partida, ou seja, do êxodo lá do Egito, da aliança mosaica, da aliança no Sinai, vai tratar das peregrinações e das rebeliões do povo no deserto, rumo à terra da promessa, à terra da promissão. E temos também a instituição do sacerdócio araônico e do tabernáculo. Temos a liderança de Josué no início ali da ocupação da terra, e eu quero aqui deixar essa pergunta para o professor Douglas Nilson. Professor Douglas Nilson, antes de avançar para o terceiro tópico, né, e passarmos a tratar dos fracassos da nação em representar o governo de Deus, quais os principais aspectos da aliança abraâmica e mosaica? Que cláusulas nós poderíamos aqui levar em conta aqui nessa discussão, e o professor precisa levar em consideração, porque com base em que Israel fracassou? Né? Sabemos, já falamos sobre a aliança abraâmica, temos também a aliança mosaica. Então, em que consistiu essas alianças e por que elas foram tão relevantes para o sucesso e o fracasso de Israel? A nação ainda estava aqui em formação, né? Ô, João.
Veja que sobre a aliança abraâmica, nós já discorremos bem e vimos qual foi o ponto de fracasso, e se nós pudermos voltar um pouco, qual foi o ponto de fracasso para o povo desandar. Talvez alguém diga assim, mas Abraão, ele teve um momento em que a sua fragilidade de fé levou ele a trazer todo um transtorno com a vinda de Ismael. Mas isso não atrapalhou a aliança de Deus, trouxe conflitos até hoje, mas não mudou a aliança de Deus com o povo. Mas o povo ele segue um caminho alternativo, e isso ao longo de todo o Antigo Testamento, mas só que com a aliança mosaica há um evento novo que precisa ser destacado, que é quando Deus vai estabelecer uma lei, um compêndio de ordenanças, de orientações para um povo, porque não basta eu dizer, olha, eu quero, a partir de vocês, que vocês sejam uma nação diferenciada, que as pessoas olhem para vocês e me vejam refletidos pela diferença que eu faço na vida de vocês. Eu preciso tratar vocês para que vocês entendam como é isso. Então, vem uma série de leis, ordenanças, leis cerimoniais, leis sacerdotais, leis sociais, para que esse povo, em observar essa lei, eles pudessem refletir, mas, ao mesmo tempo, essa lei vai denotar o quanto o homem é incapaz de observá-la. Então, quando o homem diz, eu vou seguir a lei à risca, ele vai fracassar em muitos desses aspectos, e a misericórdia de Deus vai sempre estar ali estendida através da ação sacerdotal, dos sacrifícios, mas sempre apontando para quem? Para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Então, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos uma lei que está ali, e essa lei, nenhum homem consegue, por maior que seja o seu esforço, andar linearmente nela, mas cada vez que o homem fracassa em seus delitos e pecados, a lei lhe revela o seguinte: você precisa de um Salvador, você precisa ser justificado, os seus atos de justiça não vão levar a lugar nenhum. Então, essas alianças, elas discorrem nisso e aponta futuramente para o próprio Cristo, que, ao entrar em cena, nos coloca de novo nesse cenário. Então, nós hoje, estando nesse cenário, não seguimos uma lei, ainda que há aspectos daquela lei que nós observamos, mas nós estamos aqui porque o sacrifício perfeito, ele foi até o fim, ele entrou em cena, Cristo, e ele cumpriu toda as escrituras, cumpriu a lei, e nos coloca num cenário de Igreja do Senhor, corpo de Cristo, para refletir esse reino que está se avizinhando, mas nas nossas vidas ele já é real. Obrigado, professor Douglas Nilson. Estamos já agora caminhando para o terceiro tópico, o fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus. Temos discorrido aqui sobre os parâmetros, os critérios com base nos quais Israel fracassou. E até então, em termos de historicidade, nós avançamos até a conquista da terra. Estamos agora diante de um tópico denso aqui em termos de narrativa, né? Teremos muito aqui a dizer sobre o período do juízo da monarquia unida e depois da monarquia desunida, né, o cisma. Mas, voltando aqui um pouquinho, recuando um pouco na história, né, entre as tribos, uma vez estabelecida a nação, na terra da promessa, entre as tribos acontecem, digamos, ciclos de anarquias, apostasias, que levam, por sua vez, a opressões estrangeiras, né? Israel passa a ser subjugado por nações estrangeiras, nações pagãs, cujos deuses Israel também passa a adorar. O professor Nilson já mencionou essa transgressão do monoteísmo, que era uma cláusula da Aliança Mosaica. Aí nós temos, depois, a queda temos a divisão do reino, que é o cisma,
Nós temos a queda da casta sacerdotal. Deus, né, ao longo desse período em que ele vai, digamos, do período do juízo da monarquia, né, aí nós temos a história de Samuel. Samuel unge Saul, depois unge Davi. Aí, durante os reinados de Davi e Salomão, nós temos o período áureo, né, de maior florescimento, de maior prosperidade em termos literários, culturais e espirituais para a nação de Israel, que é o reinado de Davi e Salomão, um pouco antes do período do final do período do reino de Salomão. Nós temos também o pecado, a queda de Salomão, que leva à divisão do reino ao cativeiro, como consequência, né? O cativeiro do reino do norte, depois do reino do sul. Aí nós temos dois reinos, o reino do norte e do sul, e como juízo, né, esse cisma, e depois do cativeiro como juízo para os pecados, não só de Salomão, mas também dos reis de Israel e de Judá. Né? Aí crescentes crises político-religiosas que culminaram na queda sob o Império Assírio em 622 a.C. e depois o cativeiro babilônio, ou seja, em 586 a.C. O reino do sul, o reino de Judá, é levado cativo. No cativeiro, o povo fica sem rei, tudo que foi prometido, tudo que figurava como cláusula da aliança, né? Povo sem rei, povo sem templo e povo sem terra. Aí dá restauração ao advento messiânico. Restauração do cativeiro, né, ao advento messiânico. Aí nós temos aquele decreto de Ciro. Já estou aqui chegando no período do pós-exílio, né? Uma breve referência aqui do cronograma, né? Decreto de Ciro, nós temos a reconstrução do templo da cidade santa, nós temos prenunciados e profetizados no livro de Daniel uma sucessão de impérios, né? Império Babilônico, Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, já para os dias de Jesus. Aí nós temos 400 anos de silêncio profético, nos quais não houve registro da inspiração. Até que chega a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, voltando aqui, depois desse ligeiro cronograma aqui, pastor Raul, apesar do apogeu sob o reinado de Davi, como fica? Quer dizer, a nação experimentou um período de tranquilidade, um período auspicioso, né, de espiritualidade, de devoção durante o reinado de Davi. E como fica a situação da semente messiânica com a posterior quebra da aliança e suas consequências? Eu sei que eu fiz aqui um breve relato aqui. O que é que nós poderíamos ainda comentar sobre isso, pastor Raul? Marli, como a gente já tinha comentado, né, realmente é uma lição muito ampla, porque vai de Gênesis a Malaquias e realmente a gente tem que se esforçar para fazer uma síntese, né? Mas você colocou de forma muito precisa aí os principais eventos de forma objetiva. E, assim, quando a gente fala na questão da quebra da aliança, na quebra da aliança real, né, que é o ponto aqui da lição, a gente tem que fazer uma conexão com em que consistiu essa quebra, né? Em que consistiu? E quais são os efeitos e como é que Deus resolveu isso? Porque, assim, o homem destrói, Deus tem que ajudar o homem a construir, é Deus que faz o principal. Quando Deus chamou Abraão e dele fez uma nação, como já foi falado aqui pelo professor Douglas Nilson, Deus tinha em mente que essa nação ela fosse santa. Eu quero só rapidamente aqui ler com os irmãos Êxodo 19, capítulo 19, versículo de número 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Então veja que Deus queria que a nação de Israel fosse constituída de sacerdotes, ou seja, aqueles que intercedem por outro,
e que fossem santos. É a primeira vez que Deus está falando com a nação de Israel, está mostrando para ele as cláusulas da aliança. E aqui, a partir desse capítulo 19, a nação de Israel a nação disse, sim, nós aceitamos essas condições. E fizeram um pacto lá. E aí Deus deu a lei, Deus deu os 10 mandamentos e tal. E por aí foi. Então, essa é a vontade de Deus. Inclusive, isso está reproduzido em toda a Bíblia, mas Levítico, aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, né, também diz, Pedro também retoma que a gente tem que ser santo. E no capítulo 2, versículo 19, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, de realeza, a nação santa, ou seja, o povo santo, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui já tem a finalidade desse povo, né? Então veja que em toda a Bíblia, Deus quer que as pessoas sejam santas. Por quê? O que é ser santo? Ser santo é viver compromissado com Deus. Ser santo é isso. Compromisso com Deus. Se Deus quer que eu coma alface, eu vou comer alface. Pronto. Por quê? Porque Deus quer. Não é porque o pastor quer, não é porque ninguém quer, não. É porque Deus quer. E Deus sabe o que é melhor para nós. Tudo que Deus quer da gente é melhor para nós. Ainda que a gente não entenda. Então Deus criou essa nação e vem o período, Deus faz essa nação, tira essa nação do Egito, né? Tem um texto aqui muito sugestivo, Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45, que diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, é esse texto que Pedro vai citar lá quando está escrevendo a sua primeira epístola. Então, Deus, então, faz um pacto com Israel, tira Israel do Egito, leva Israel para a terra prometida, que isso é uma figura de quando nós andávamos lá no Egito, que é o mundo, e Deus nos alcançou, e agora nós estamos caminhando para Canaã celestial. Deus cumpre a promessa dele, coloca o povo na terra boa, que mana leite e mel, e aí vem a parte dos juízes, né? que nada mais mostra que quando o povo estava atentando para a vontade de Deus, o povo prosperava. Quando o povo não atentava para a vontade de Deus, o povo sofria as consequências do distanciamento de Deus. Não é que porque Deus pode cobrar, ele me pode cobrar porque ele quer o melhor para as pessoas, mas se a pessoa se distancia de Deus, ela está vulnerável aos perigos da vida, às muitas dificuldades que a vida apresenta, principalmente naquele tempo, de guerras, de invasões, de saques, essas coisas todas. Então, os livros de Juízes mostram-nos isso claramente. Aí vem os reinados, a mesma coisa. Deus faz ali uma aliança com Davi, né? E disse que de Davi nunca faltaria uma pessoa para sentar-se no trono dele. Só que, mais uma vez, os homens pecaram, os homens desobedeceram, inclusive Davi pecou também, o filho dele pecou, Salomão. Por causa do pecado de Salomão, o reino foi dividido, ficou agora o país de Israel com dois países, um chamado Judá e outro Israel. Judá, capital de Jerusalém, e Israel, capital de Samaria. E aí o povo continuou desobedecendo e vieram as consequências, foram para o cativeiro, depois regressaram. E onde é que fica a aliança que Deus fez com Davi? A aliança continua intacta, porque nunca faltou descendente de Davi, da família de Davi. Davi era da tribo de Judá e da família dele nunca faltou. Até quando os reis foram levados para a Babilônia, eles foram preservados em vida, né? E ali a nação volta para a Palestina, para Israel, passam-se 400 anos e vem Jesus. Jesus nasce de qual família? Da família de Davi. E Jesus é o rei que veio da família de Davi e ele é rei dos reis e o seu reino não tem fim. E aí a gente conclui esse ponto mostrando justamente essa revelação de Deus para nós.
Obrigado, pastor Raul. E o assunto da próxima lição é quem é Jesus. Então, meus queridos, neste momento quero reservar para as considerações finais, e aqui eu já me despeço dos queridos irmãos, levando aqui a uma reflexão, né, considerando esse fracasso de Israel, a quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. Nós também temos sido muito fartamente, abundantemente abençoados por nosso Deus, temos recebido uma grande salvação e não podemos negligenciá-la, e aqui esta a minha palavra, né, de conselho e de advertência para você, professor discipulando, compartilhar com os seus alunos. Israel recebeu muito de Deus, mas depois tropeçou, fracassou, e Deus cobrou bastante de Israel. Professor Douglas Nilson, pastor Raul, em rápidas palavras, poderíamos nos despedir aqui? Eu me tenho por satisfeito diante de tudo que foi discutido, até no tempo que temos, e pelas muitas informações que a lição de hoje ela vai discorrer muito num relato histórico apontando para Cristo. E a partir da próxima lição é que nós vamos poder discorrer mais detalhadamente sobre a pessoa de Cristo, sobre os seus mandamentos, sobre o seu reino. Então, esperamos que o professor ele deixe o aluno com essa expectativa para os encontros seguintes e que será de muita edificação para ele. Realmente é uma lição muito rica, com muito conteúdo, e certamente as demais lições vão se somando a essa e vão revelar a bondade de Deus, o amor de Deus, e tudo apontava para esse projeto, para esse grande final de Deus, que era nos alcançar você, professor do discipulando, alcançar o seu aluno, alcançar todos nós, como igreja do Senhor, que esse é o projeto final de Deus, culminando com a volta de Cristo, com a sua igreja glorificada. Então, tudo que aconteceu desde lá do início, que a gente falou aqui, Abraão, enfim, todos os fatos que nós relatamos, mostra esse objetivo de Deus em nos alcançar e mostrar o seu amor. Mostrou com eles e mostrando com nós também. Obrigado, meus queridos. Então, a paz do Senhor, pastor Raul, a paz do Senhor, professor Douglas Nilson. Até a próxima gravação. E fique com Deus, professor discipulando, ou você, professora. Até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Pai, Senhor. Pai, Senhor.